que odiamos? Tribalismo. Não estamos com a Hillary Clinton, estamos com Trump e os militares. Fora! Há uma série de situações que nos fazem odiar outros grupos. Nem pensem em vir aqui para nos tornar um país muçulmano. Isso não vai acontecer. Dependendo dos fatores envolvidos, nós podemos acabar enxergando outros grupos como inimigos. Como seres humanos, costumamos dividir o mundo em nós contra eles. Classificamos as pessoas com base na sua religião, sua raça ou seu partido político. E não é só que pensamos, essa pessoa é como eu e a outra é diferente. Nós construímos toda uma estrutura ideológica e simbólica para acompanhar essa categorização. Nós queremos valorizar nossa tribo. Nós vamos reconquistar os Estados Unidos da América. Laurie Santos começando tomada 1. Oi, tudo bem? Eu sempre me interessei pelas pessoas e em compreender a forma como elas se comportam e no que elas fazem. Quando descobri que havia uma área chamada Ciências Cognitivas que tentava entender como a mente funciona, eu pensei, é a melhor área possível, porque é um campo interessante e também pode ser um campo muito útil. Sou professora de psicologia na Universidade de Yale e estou muito interessada nas origens do tribalismo. Como desenvolvemos essas capacidades que temos ou o comportamento de tribo? E o meu método é estudar animais não humanos. Caio Santiago é uma ilha peculiar, porque ela abriga toda uma população de macacos rezos. Podemos ir à ilha para estudar o comportamento natural desses macacos. Os indivíduos pertencem a determinados grupos e esses grupos parecem não se dar muito bem entre si. Pertencer a um grupo determina o acesso deles a um determinado alimento ou fonte de água. E uma coisa interessante que vemos na delimitação dos grupos dos macacos rezos é que eles não fazem isso pela linguagem. Eles não se rotulam uns aos outros como democratas ou republicanos, brancos ou pretos, judeus ou gentios. A forma de diferenciação de nós contra eles é bastante básica nesses macacos, na falta da categorização sofisticada que nós temos como humanos. Isso mostra que as raízes do nosso comportamento grupal são bastante primitivas. Eu acho que entender o tribalismo é muito importante, em parte devido às suas implicações. As nações são construídas com base nesses fundamentos. Essas são as distinções e diferenciações sobre as quais as guerras são travadas. Se não entendermos o mecanismo simples do porquê separamos as pessoas em diferentes grupos, nunca seremos capazes de solucionar os grandes problemas com que nos deparamos hoje e com que temos nos deparado em toda a história. Na década de 1950, o xerife e seus colaboradores realizaram um experimento bastante famoso. O que o xerife fez foi reunir um grupo de garotos de 12 anos e criar uma espécie de imitação de acampamento de verão, num lugar chamado Robbers Cave, em Oklahoma. Hoje nós começamos o experimento. O xerife estava interessado na forma em que o nosso comportamento como indivíduos é estruturado pelo pertencimento a um grupo. Dissemos aos integrantes de ambos os grupos que haveria uma série de competições ou gincanas. Imediatamente, eles começaram a brigar entre si e, no desenrolar da competição, passaram não só a gostar que coisas ruins acontecessem com o outro grupo, mas os garotos começaram a contribuir ativamente para que coisas ruins acontecessem com o outro grupo. Depois de uma competição de cabo de guerra, um grupo pôs fogo na bandeira de outro. Os garotos começaram a saquear os alojamentos uns dos outros. Aconteceram coisas muito ruins envolvendo danos à propriedade e ferimentos nos adversários. O experimento analisou a maneira como as relações entre as pessoas podem se deteriorar. Apesar de acharmos que o nosso comportamento seja determinado pela nossa individualidade, há uma série de condições que nos influenciam o tempo todo, seja no trabalho ou em casa, na nossa comunidade, em que não são as nossas psicologias pessoais que determinam o nosso comportamento, mas sim os grupos, a coletividade, as tribos a que pertencemos. Isso também mostra a rapidez com que o ódio entre grupos pode se manifestar assim que competem por
qualquer coisa. Olha só, que jogada incrível! E fazem mais um ponto! Os torcedores de esporte costumam desenvolver um sentido forte de lealdade tribal. E isso pode se basear em vários fatores. Primeiro, os times têm a sua origem numa determinada região. Então, os Red Sox são de Boston, os Yankees são de Nova York. Eles usam símbolos de filiação tribal. Basicamente, todos os procedimentos que os times usam têm origem no tribalismo. Os esportes são nada menos que a evolução da expressão da guerra. Existe um território, tem prêmios para os vencedores, que são os troféus. Ao assistirmos a um jogo, assistimos a um combate sangrento. E aí nos conectamos aos demais torcedores, como se estivéssemos participando de uma guerra juntos. E os laços também se estreitam muito. Nós estamos na final do campeonato com um clássico de pegar fogo. Hoje, o Tottenham enfrenta o Arsenal. O Tottenham é como a minha família. Os meus dois avós tinham cadeira cativa. Eu cresci no estádio. Para mim foi natural torcer por eles. Mandou lá! 3-3! Que golaço! Se eu me cortar, não vai sangrar vermelho. Vai ser azul e branco. Desde que os torcedores se lembram, o Tottenham sempre esteve à sombra do seu vizinho do norte de Londres, o Arsenal. Eu me tornei torcedor do Arsenal aos 8 anos e tem sido um caso de amor desde então. Existe uma ligação que não tem igual em outros aspectos da vida. A gente perde a identidade como indivíduo e se torna um. Ir ao estádio e ver o meu time ganhar troféus é tão bom quanto ver os meus filhos nascerem. É uma longa rivalidade agora. Eu acho que já é uma coisa que existe muito antes de eu nascer, mas o ódio nunca acaba. É isso aí, cara. Eu já tomei pau de um torcedor do Tottenham quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos na Rua Market. Tinha um grandalhão bem na minha frente. Ele perguntou, você quer levar um chute na sua cabeça? Eu falei, cara, essa aí não é uma pergunta muito inteligente, né? Aí ele me bateu com tudo. A condição para pertencer a um grupo é não gostar do outro grupo. E é assim que acontece entre o Tottenham e o Arsenal. Não tem uma explicação racional, é tipo ódio cego. Que horas são? Falta 10, a gente chega em 10 minutos. O jogo só começa daqui 40 minutos, não esquenta. Tem vários casos de violência. Porque tá todo mundo agitado, nervoso e também é claro que piora com álcool. Olha lá. Não tem ninguém ali, é do Tottenham, né? Eles não estão aqui. Eles só querem apanhar, né? Se você coloca tudo isso junto, não precisa de muito pra alguém estourar. Tá todo mundo de pavio curto. Agora sim, lá vai ele, de cabeça! Vai, vamos lá! Eu não coloco os pés no estádio do Arsenal. E se a gente perder? E se a gente ganhar? Eu posso dizer alguma coisa errada pros caras e eles podem me encher de porrada. Ah, vai se juiz do c... Você é um ladrão da p... Tem gente que vai à igreja aos domingos. Isso não quer dizer nada pra mim. A minha religião é o Tottenham. Eu encontro os meus amigos antes do jogo. A gente fala sobre o time e é como rezar pra nós. Não acredito! Caramba! O que eu sinto pelo Arsenal? Sinto ódio. Esses caras são uns ratos. São todos uns ratos. Isso vai muito além do futebol. É uma espécie de guerra. Eu tô sendo legal até agora, mas isso pode mudar. Falou, filho? Tá olhando o quê? Às vezes tem briga. E eu já vi. O jogo já terminou, mas está havendo problemas no estádio e os seguranças estão tendo que intervir, pois as torcidas estão se provocando. O jogo teve que parar várias vezes porque os torcedores invadiram o campo.
O tipo específico de comportamento grupal e intergrupal que eu estudo é chamado de fusão de identidade, em que ocorre uma espécie de ligação extrema em que a identidade individual é completamente integrada à identidade do grupo. O comportamento do indivíduo serve para proteger e defender o grupo. E o que descobrimos sobre torcedores é que essa ligação é tão poderosa quanto os soldados que estão em batalha juntos. Eles podem morrer uns pelos outros. Nós achamos que isso pode estar relacionado com um tipo de comportamento que era essencial para nossa sobrevivência quando vivíamos em comunidades fechadas no nosso passado ancestral. Nós precisávamos de comunidades que fossem confiáveis. Então, no caso de uma partida de futebol, que pode ser horrível e assustadora, o que percebemos é que o grupo se une porque é ativado nos torcedores esse mecanismo ancestral que diz: esse grupo é muito importante e ele pode me proteger. E quando vem outro torcedor ameaçado, eles sentem como um ataque pessoal. E já houve mortes. Eles não são violentos em nome do esporte, mas em nome do amor pelos seus companheiros. Uma vez que dividimos o mundo entre nós e eles, estaríamos presos a essas categorias? Será que um dia conseguiremos redefinir as nossas divisões tribais? Se a gente examinar o experimento de Roberts Cave, o xerife e seus colaboradores levaram os garotos a adotarem identidades grupais e iniciarem conflitos tribais. Num contexto de rivalidade intergrupal, o que se viu foi um aumento da tensão intergrupal que levou ao ódio entre os grupos. Garotos que no começo do estudo eram jovens educados, civilizados, acabaram se tornando pessoas odiosas. O xerife estava interessado numa questão. Será que poderíamos transformar esses grupos rivais em grupos unidos ou, em outras palavras, em grupos pacíficos entre si? E o que ele fez para conseguir seu intento foi criar o que ele chamou de objetivos superordenados, em que nenhum grupo conseguiria atingir os seus objetivos sem colaborar um com o outro. Eles colocaram pedras dentro de um dos mananciais de água onde os garotos enchiam os cantis e eles tiveram que arrumar um jeito de tirar as pedras de lá. Eles tiveram que trabalhar juntos e, no final, trabalharam tão bem juntos que os meninos formaram uma linha de trabalho para tirar as pedras do manancial. A aparição desses objetivos interdependentes fez com que a hostilidade e rivalidade anteriores fossem vencidas e os meninos acabaram amigos de novo. Esse experimento mostrou como as filiações tribais podem aparecer, mas também como o contexto certo pode fazer com que elas sejam vencidas. Que guerra curiosa em que homens que eram inimigos poucos meses antes terminam marchando lado a lado. Outro ótimo exemplo de uma coisa que pode juntar grupos distantes é uma ameaça comum. Isso pode ser visto facilmente no contexto histórico, como nas duas guerras mundiais em que havia países que previamente não se davam bem, com uma ameaça comum, de repente todos trabalhavam juntos. Apesar da categorização das pessoas como nós e eles ser uma parte fundamental da mente humana, nós temos bastante controle sobre como encarar essas categorizações. E, na realidade, essas categorias tendem a ser bastante flexíveis. O que nós queremos? Justiça! Um exemplo atual é uma união democrática de torcedores de futebol. Nossas ruas! De quem são as ruas? Nossas ruas! Os torcedores britânicos de futebol são famosos pela sua enorme rivalidade, que geralmente acaba em violência. Mas em 2017, depois de uma série de ataques terroristas no Reino Unido, torcedores de times rivais se juntaram. Eles pensaram na época: "Ei, nós temos um inimigo em comum." Nós não queremos ser exterminados por extremistas islâmicos. Agora chega! Esse é o nosso país! Agora chega! Isso aí! As rivalidades remontam a quando o futebol começou neste país. Mas as tragédias que aconteceram mexeram alguma coisa em nós, que somos torcedores fanáticos de futebol, que não mudamos de time, mas nos juntamos sob um único propósito, num objetivo comum.
Dezenas de milhares de pessoas compareceram às últimas 2 demonstrações, mas apesar da sua mensagem de unidade, eles estão sendo acusados de usar mensagens racistas. Lixo nazista! Fora daqui! Lixo nazista! Fora daqui! O que vemos nesse caso são tribos que estavam previamente separadas se juntarem num objetivo comum. Mas às vezes esse objetivo comum pode ser tão racista e medonho como as fronteiras tribais que vimos antes. Inglês até a morte, cara! Nossa psicologia tribal pode ser influenciada por muitos fatores diferentes que podem fazer com que vejamos os outros como aliados ou inimigos. Mas uma coisa boa é que, como temos categorias que são flexíveis, que podem ser transformadas no caminho, há espaço para melhora. Há espaço para vencer o ódio e o tribalismo, mesmo em alguns dos piores contextos. Mas o lado triste é que a nossa psicologia grupal evoluiu para vencer as ameaças. Só que essas ameaças não precisam ser reais. Às vezes elas são completamente inventadas, são parte de uma propaganda, mas mesmo assim são percebidas como ameaças, mesmo sendo falsas. Elas podem fazer com que nossas fronteiras tribais se modifiquem. Às vezes de uma forma boa, às vezes de uma forma bem ruim.